Olá, Pri, maravilha que você está aqui, coisa boa, bem-vinda. Quem já está aí, se puder me dar... Ah, maravilha, Pri, tudo bem, fico feliz só de você ter entrado. Depois você pode assistir depois, vai ficar disponível aqui no site, tá? Na página, tá bom? Bacana você ter aparecido. Ótimo, bacana, Pri. Mais alguém aí? Bacana. Quem puder me dar um ok do áudio e da imagem, se tá ok, se o som tem uma musiquinha de fundo, se está estourado ou não. Começa em 5 minutinhos, tá, gente? Tô vendo que tem gente entrando, saindo. Não sei se o pessoal tá caindo. Lembrando que vocês podem assistir depois também. Fica disponível na página, no feed. Nos comentários eu costumo deixar alguns vídeos explicativos principalmente do Qigong, né? Dois minutinhos, a gente já começa. Se tiver alguém por aí, pode me dar um ok no áudio, a imagem. Bom, vamos começar. Estou vendo que tem acho que 3 ou 4 pessoas ao vivo, mas tranquilo porque lembrando que depois vocês podem assistir. Então hoje, primeiro me apresentando, né? Acho que tem gente que acaba não assistindo todas as semanas.
Acho que a gente já deve estar na 4ª semana, se eu não me engano, 4ª ou 5ª. É um projeto da Faculdade de Medicina aqui de Botucatu, para trazer um pouco de práticas integrativas aí via lives, né? Com o intuito do enfrentamento aí do coronavírus, né? Mais especificamente, para o enfrentamento da situação que o coronavírus tem colocado a gente, né? Nós somos profissionais de saúde, estamos atuando, né? Mas muito de vocês acredito que estão aí num processo de quarentena, né? Um processo que muitas vezes não é fácil, né? Tem implicações financeiras, emocionais, relacionais, né? Em casa, traz aí todo um desafio, né? Pra gente. E aí a proposta é que essas práticas auxiliem um pouco, né? Essa transposição, né? Desse processo. E se puder manter essas práticas como uma caixa de ferramentas, né? Seria maravilhoso, né? A gente ter essa possibilidade de exercitar o autocuidado, né? É interessante, na China, recentemente, não sei precisar a década, mas por um tempo as práticas como Qigong e outras, elas foram abolidas, né? Nas mudanças políticas, né? Nas revoluções que aconteceram, né? Nos processos. A China viveu um momento de valorizar muito a cultura ocidental, né? E desvalorizar a própria cultura, né? Mas num determinado momento eles começaram a perceber que com a proibição das práticas a saúde pública começou a ter sérios problemas, né? E aí sacaram que essas práticas, né, elas funcionavam como autocuidado, né, da população. E aí, num determinado momento, restauraram essas práticas até que, para as pessoas conseguirem ter consultas, né, de atendimento público, existe, não sei se ainda é assim, né, mas até onde eu estava lendo, as pessoas teriam que passar num processo de práticas corporais, práticas integrativas, para depois ter o atendimento, né? Claro que não em urgências, mas se a pessoa, ela antes de acessar as vias mais médicas, né? Então existiam praças e locais que disponibilizavam Tai Chi, Qigong, e havia uma espécie de uma carteirinha aí que as pessoas marcava nessa carteirinha que a pessoa compareceu. Então tem foi uma tentativa de restaurar essas práticas, né, como saúde pública mesmo, né? Então o que a gente faz aqui acaba tendo bastante referência nisso, né, nas práticas como exercício de saúde, né, de saúde pública inclusive, né? E acho que nesse momento a gente consegue perceber isso, né? Quando a gente tenta trazer essas práticas de novo, obviamente nenhuma prática aqui vai curar o coronavírus, né? Como nenhuma outra doença, né? A lógica é mais ampliada, né? Ajudar no processo de cura, né? Ou no processo de enfrentamento do que a própria cura, né? Então o Tai Chi e o Qigong, eles estão muito ligados, né? O Qigong é uma prática que de uma certa forma está dentro do Tai Chi, né? Eu não sou especialista em Tai Chi, na verdade eu estudo o Qigong dentro das artes marciais, mas já pratiquei Kung Fu, Aikido, e sempre percebi que dentro das artes marciais tinha alguma coisa ali de trabalho que era relacionado à saúde, né? Isso sempre me interessou. E o Qigong, ele traz
essa via, né? Essa via que tá dentro das artes marciais, mas que é praticado de uma forma mais ampla, né? Na China e hoje no mundo inteiro, né? Se vocês pesquisarem, nos Estados Unidos tem bastante proeminência nisso, mas o Brasil a gente tem aqui também pessoas sérias pesquisando e praticando, né? Que é o principal. Vamos começar? Então já são 10h05. Hoje a gente vai começar um pouco diferente. Eu pedi para a gente começar, se vocês tiverem uma cadeira aí, vou pedir para vocês sentarem. Quem não tiver pode sentar no chão ou num tapetinho, sem problema. Antes de começar, a gente sempre fecha os olhos um pouco, numa postura ereta. Presta atenção na respiração. Se coloca no momento presente da prática. Alguns segundinhos apenas nesse processo de início. Percebendo a respiração. E aí a gente vai abrindo os olhos. Vamos iniciar trabalhando uma parte do corpo que é muito importante no Qigong e que carrega a gente o dia inteiro. Então eu vou convidar vocês a tirar os sapatos, ficar de meia ou descalço, ainda sentados. Te cruza o pé aqui, vamos dar uma tensão. Cruza as pernas, vamos dar tensão no pé. Primeiro a gente segura aqui no tornozelo, né? E a gente deixa os pés soltos, né? Um dos pés, né? E vai fazendo um pequeno giro para frente, pequeno giro para trás. Soltando essa parte do corpo. E aí a gente começa como se fosse uma soltura mesmo, né? Uma massagem. A ideia aqui, ó, quem já fez pão, é um pouco parecido, né? Então, trabalhando o pé como se fosse uma massa de pão. Com a ponta dos dedos a gente pode ir soltando. Quem tiver mobilidade, ó, traz a planta dos pés na direção do meu olho aqui. Então a gente pode, ó, inclusive olhar para o pé, começar um processo de soltura, de massagem dos dedos, soltando, apertando todos os pontos, percebendo a respiração. E aí agora a gente volta a segurar o tornozelo, deixa o pé solto, simplesmente bate no pé aqui. Só acordando aí os pontos. E aí de novo, quem tiver a gente vai segurar agora com as duas mãos o tornozelo, vai deixar o pé solto. Criança consegue fazer isso, que é uma beleza. Adulto tem o pé bem solto, ó. Deixa o pé solto, balança. E trocou o lado. Vamos acordar o outro lado agora. Girou. Gira para um lado, gira para o outro. Traz a sola dos pés virada um pouco mais para cima. Se for desconfortável essa postura por causa do cruzamento das pernas, pode encostar, desfazer e voltar, né? Pode dar algum tipo de cãibra, alguma coisa assim. E a gente vai massageando os pés, apertando, girando os dedos. De novo, com as mãos fechadas.
E tentando deixar o pé solto, balançando. Voltou. Pode colocar os dois pés no chão. Vamos soltar agora um pouco os ombros. Ó. Girando ele para trás. Girando para frente. O pescoço a gente girando lentamente para um lado, lentamente para o outro, mais uma vez. Respiração sempre natural, sem prender a respiração. Voltou. Agora que a gente faz um movimento, só cuidado com as laterais aqui, se tiver alguma coisa em volta, de abrir os braços e voltar. Só que a gente alterna. Uma hora a mão direita está em cima, outra hora a mão esquerda. Vai abrindo o peito, ó. Inspira, expira. Movimento de expansão, ó. Abriu. Sente essa região do tórax expandir, abrir. Respiração natural, ó. Inspira, expira. Amplia, né, essa envergadura e voltou. Relaxa um pouco as mãos, os braços, e aí agora a gente vai dar atenção um pouco às mãos, ó, massageando os ossinhos das mãos, os dedos, tudo como se fosse uma preparação para a prática. Bem parecido com os pés, né? A gente está dando a mesma atenção que a gente deu para os pés. As mãos fechadas, a outra mão fechada. A gente vai começar um caminho aqui de percussão. A gente sobe pela parte interna, sobe até os ombros e desce pela parte externa. Tem uma certa pressão, uma certa força, mas sem machucar, né? O outro lado. Ainda sentados, tá? Não sei se dá pra ver que a gente está sentado aqui. Mais uma vez. Cruzou os dedos. Estica aqui na frente. O que é comum a gente fazer nesses movimentos, né? Tensionar os ombros. Então, ó, relaxa os ombros. Relaxou, não há tensão. Então, é só o movimento de estender as mãos aqui. Trocou, ó. De novo, os ombros relaxados. Essa postura dos ombros relaxados a gente vai usar bastante no Qigong. E aí, estendeu as mãos aqui na frente, abre bem os dedos, fechou. Abre bem os dedos, fechou. E aí a gente vai fazer um giro, ó, com as mãos para um lado, para o outro e fechou. Para um lado, para o outro e fechou. Abriu, fechou. Tá? Soltou aqui um pouco. E aí o último movimento sentado que a gente vai fazer. A gente vai apoiar bem na cadeira. Então é um movimento que a gente vai começar a coordenar a intenção das mãos, do nosso olhar, da nossa respiração e do nosso corpo. Então a gente vai levar as duas mãos na frente aqui, meus braços eles não estão totalmente esticados, como se eu estivesse carregando aqui não é um peso, é uma energia, né? Imagina uma grande bola de energia. Então a gente vai inspirar e vai levar isso para um lado, levar para o outro. Então, ó, levanto para um lado, só que meu corpo, eu mantenho o quadril sentado, né? Só que eu inspiro e expiro, sem muita um movimento natural. Cuidado com essa torção, né? da coluna. Mas a ideia é essa mesmo, fazer uma torção de corpo, voltar. Inspira, volta. Lembrando do olhar, inspira,
Leva junto o olhar e as mãos. Inspira. Volta. Mais uma vez. Mantendo a postura, né, do corpo, sem estar torto, sem estar... uma ambivalência do corpo, que ao mesmo tempo ele está relaxado e está presente, né? Então, eu não estou tenso, mas existe uma certa postura, né? Então, é uma postura ereta, mas não é tenso, né? Não é reto. É uma postura que respeita. Então, mais uma vez para um lado, mais uma vez por outro. A gente pode agora levantar, tirar a cadeira de lado e vamos começar a prática do Qigong, propriamente dito. Vou aguardar um tempinho, então vocês podem ir levantando da cadeira, liberando o espaço. E aí a gente vai iniciar pela postura do Qigong, que é os pés na altura, as pernas abertas na altura dos ombros, né? Para dar uma base, os pés bem plantados no chão. Se tiver com meia, descalço, é melhor ainda, para sentir essa conexão, sentir. Se não tem problema estar calçado. Os joelhos, eles não são totalmente estendidos, há um certo relaxamento da articulação do joelho. Quando a gente relaxa, a gente encaixa um pouco o quadril e contrai um pouco o abdômen. Então, essa região ela fica um pouco mais, como se estivesse um pouco sentado em pé, né? Os ombros relaxados, as mãos na lateral do corpo, o olhar na frente, no horizonte. E aí a gente vai girar um pouco as mãos, como se as palmas fossem virar um pouco para trás. Quando a gente faz isso, a gente relaxa um pouco essa região do antebraço e abre um pouco aqui um espaço nas axilas. Então a forma é essa. Então queixo voltado para o horizonte, língua no céu da boca, formando aí um círculo de energia. E aí a gente vai deixar os olhos semi-abertos, né? Prestar um pouco atenção na respiração. E a gente vai iniciar o primeiro movimento de trazendo o céu. A gente vai inspirar com a palma das mãos viradas para baixo. Depois ela vira para cima. E expira aqui na frente do corpo. Sem desfazer a postura do corpo, né? Então esse corpo ele está firme aqui embaixo e está mais solto em cima. Então inspira. Lentamente. Inspirou. O importante é tentar conectar a respiração com o movimento. E se você já está conseguindo conectar a respiração ao movimento, você inclui uma terceira coisa, que é a imaginação. Você imagina a energia da terra, a energia do céu, e essa energia descendo, limpando o corpo e retornando para a terra. Então é o movimento, a respiração e a imaginação. De novo, os ombros relaxados, o movimento é dos braços, mas os ombros estão relaxados. Mais uma vez. Inspirou. Voltou para a postura. Se precisar soltar um pouco os pés, mexer, não tem problema. Não pode ser incômoda a postura. Você tem que achar, dentro dessa postura em pé e semi-flexionada aqui, né? Um prazer, né? Tem que ser prazeroso estar nessa posição. Se está incomodando, está errado. Então,
o indicativo de que está certo. Então, se você está sentindo que está gostoso, então é muito provável estar certo, tá? Agora, se está incomodando, tem coisinha ainda para acertar. E aí agora a gente faz só soltar o corpo para um lado, para o outro. Os pés estão plantados no chão, então cuidado nesse giro, né? Então eu tenho consciência do meu giro, porque uma parte do corpo está lá embaixo presa, né? Fixada no solo, e a parte de cima está solta. E aí a gente pode ampliar esse movimento, começando a incluir essa transferência de peso de uma perna para outra. Pensando que a gente transfere 90% do peso para essa perna e fica 10% nessa. Então, inspira, inspira, e aí a gente pode ampliar, incluir os braços também. Então, ó, no movimento de inspirar, expirar, transferindo energia, transferindo o peso de um lado para o outro e voltando. E aí agora a gente faz um outro movimento. Todos esses movimentos são preparativos, tá? São movimentos de preparação para uma prática do Qigong, mas eles já trazem muitos benefícios, né? Então, um outro movimento eu vou ficar de lado, a gente já fez aqui, que a gente vai juntar mais os pés. E ele é um movimento simples, mantendo aquela postura, a gente vai dar umas pequenas batidas com o calcanhar no chão. E quando a gente faz isso, o joelho flexiona um pouco, utilizando toda a mobilidade do corpo, sente esse impacto no corpo, e aí a gente inspira, fica na ponta dos pés e solta o ar. Então vamos lá, mais 2 vezes. O corpo fica bem solto mesmo, mas porém com prumo, né? Firme. É um exercício de desobstrução, tá? Então o impacto desobstrui possíveis bloqueios aí no corpo. Inspira, soltou. Tudo muito simples, tá? Inspira, soltou. Esse foi batendo estaca. A gente vai para o outro movimento, que é o chacoalhar. Então é um movimento de chacoalhar o corpo, simples, mas ele tem uma regrinha, tem uma coreografia, que é baseado aí, como se fosse um cachorro aí se secando, né? Então, se você perceber um cachorro se secando, ele começa numa região do corpo e tem uma onda que passa por o corpo e vai até as pernas, né? Tem um cachorro que até levanta uma perninha ali para sair aquela energia ou para limpar, se enxugar, né? Então a ideia é essa. O que eu posso dizer? É um exercício simples e extremamente complexo. Imaginem quantos músculos a gente tem que coordenar, quantas articulações, quantos neurônios aí motores a gente tem que acionar de uma forma coordenada e fina, né? Para esse movimento ficar bom. Então é muito difícil, não é difícil, é muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito simples. Então a gente vai tentar resgatar essa simplicidade, né, do complexo, né, do que é complexo para a nossa mente, mas para o nosso corpo ele é muito simples. Então é tentar resgatar a naturalidade do gesto, né? Então o movimento é mais ou menos assim, voltando na postura de Qigong. Então ele inicia, vou fazer em câmera lenta, ele inicia pelas mãos, um chacoalhar, ele vai para os ombros, tronco, quadril e pernas. Então ele inspirando,
que eu estou com uma blusa preta aqui no fundo branco, acho que está ficando bem legal aí para vocês tentarem perceber como que é esse movimento. A ideia é que ele fique o mais natural possível, né? Soltando, ele é rápido, é uma onda que passa mesmo pelo corpo, pode ficar bem engraçado, pode ficar bem errado, mas o importante é não ser desconfortável, né? Não trazer nenhuma tensão. Faz ele com calma, começa pelas mãos, pelos ombros, e como todo aprendizado do corpo, é só repetindo e tendo paciência para o aprendizado, né? Diferente da mente, né? O corpo dificilmente ele aprende por insight, então ele vai aprender pela repetição, né? Então ele vai precisar. Então nisso o corpo ensina um pouco a gente, né? Que existe um tempo de maturação do movimento. Alguns chegam antes, outros depois, mas dificilmente uma pessoa executa bem o movimento sem repetir 1000 vezes esse movimento, né? Muito difícil isso acontecer. Então é um pouco da diferença aí do aprendizado do corpo e da mente, vamos dizer assim. Então, agora a gente vai repetir o Trazendo o Céu, que eu acho que é o movimento principal. Então a gente vai inspirar. Expirar. Mais uma vez. E agora a gente vai finalizar com uma meditação, que pode ser sentado ou em pé. Eu vou fazer sentado, porque algumas pessoas referem que sentem tontura em pé, então a gente vai conseguir fazer sentado também. Então, a gente só não vai encostar na cadeira, a gente vai sentar um pouco mais na frente da cadeira, deixar as mãos como quiserem, em cima da coxa aqui, postura natural. A gente vai balançar um pouco para um lado, para o outro, percebendo o peso transferindo dos isquios, né? Nesses ossinhos aí no quadril, que vão passando de um lado, até o corpo achar aí uma postura natural. Achando essa postura natural, os pés no chão, as mãos sobre os joelhos, a gente fecha um pouco os olhos. Presta atenção na respiração. Respiração natural, língua no céu da boca, os olhos podem estar totalmente fechados ou semi-abertos. Respiração natural. E o movimento agora é de prestar atenção nos sons, sem se fixar em nenhum. Então percebemos no local onde a gente está, se existe algum som. Podemos perceber o som da música. Naturalmente soltamos esse som, identificamos um próximo som, que pode ser som de uma conversa, do vento. Cadê o meu Volta a atenção na respiração. Traz a mente de novo para a respiração, independente
dos distúrbios. Pensa na meditação como um movimento de ida e vinda constante. A gente traz a consciência de novo para a respiração. A mente se distrai com algum outro som e vai. A gente traz ela de volta, sem forçar. Respiração natural, tentamos perceber o som da respiração. Ainda de olhos fechados, a gente pode mover a ponta dos dedos das mãos, dos pés, abrindo e fechando as mãos, ainda de olhos fechados. Normalmente eu pediria para a gente colocar as mãos sob os olhos, mas acredito que devido ao risco de trazer vírus para o rosto, então a gente não vai fazer, a gente vai simplesmente ficar de olhos fechados um pouco. E aí, na medida do conforto, vai mexendo o corpo e abrindo os olhos lentamente. Voltando para o ambiente, voltando para o momento presente. E é isso. Acho que deu o nosso horário, meia horinha aí que a gente praticou. Então, dúvidas vocês podem colocar nos comentários, qualquer situação, qualquer desconforto também, a gente tenta responder aí. E divulguem aí o projeto, que eu acho que é bacana, isso pode ajudar muita gente, tá bom? É um projeto aberto aí, não tem necessidade de ser da faculdade, não. A gente pode divulgar para público externo. E é isso, espero que tenham gostado, uma boa semana. Nos vemos semana que vem, quarta-feira, às 10 horas. E lembrando que todos os dias, às 10 horas da manhã, tem uma atividade de segunda a sábado, com outras atividades integrativas. Tá certo? Um abração a todos, fiquem bem.